Olha, na sexta-feira a gente contou para você, explicou para você que o governo da Venezuela, não, o Poder Judiciário, tinha tomado também o Legislativo. E aí, então, aconteceu um fato inédito. Ele era, ao mesmo tempo, Poder Judiciário e Poder Legislativo. Pois é. Hoje ia haver uma reunião na OEA, Organização dos Estados Americanos, tá certo ou não? Para debater a situação da Venezuela. Mas a Bolívia, presente lá, optou por suspender a reunião de hoje à tarde, né, que ia nos balizar. Veja aí. Na semana passada, o Supremo da Venezuela assumiu as funções do parlamento, comandando dois poderes, o judiciário e o legislativo. A justificativa era a posse de 3 deputados acusados de fraude eleitoral, o que o Supremo declarou desacato. A situação foi encarada pelos países vizinhos como uma ruptura na ordem democrática e, após ampla repercussão, o governo voltou atrás e o Supremo reverteu a ordem de anular o parlamento. No entanto, a crise política continua no país. Os deputados do parlamento, a maioria de oposição, acusam Maduro de barrar suas decisões, enquanto o presidente afirma que os opositores estão tramando contra a ordem. Olha, o professor Marcos Vinícius Freitas, professor de Relações Internacionais da FAP, gentilmente aqui conosco. Marcos, boa noite mais uma vez, muito obrigado. Prazer é meu. Mas o que aconteceu? O governo da Venezuela voltou atrás? Porque sexta-feira a gente contou uma história e parece que hoje mudou. Foi o início do fim do governo Maduro, né? Se a gente pudesse afirmar isso, porque o que aconteceu ali é que tinha essa ordem da Assembleia Nacional, do Judiciário, não querendo que os 3 deputados assumissem. E o que acontece nos últimos tempos é que tudo que é aprovado na Assembleia, o Supremo caça. Então, esse embate já vem há algum tempo e este Supremo ele é completamente dominado pelo presidente Maduro, que aconteceu em razão de uma eleição no passado, durante o governo Chávez, em que a oposição decidiu não ter candidatos. Eu lembro. Então, ele vem nesse processo já há bastante tempo e o que a gente observou aí nessa situação toda é que a Venezuela estava caminhando, contrariamente a toda a região, a se transformar numa ditadura. Agora, Marcos, quer dizer, não é uma situação, vamos dizer, perigosa? Isso aí não pode acabar resultando numa guerra civil no país? Não que a gente queira isso, mas eu digo... Eu não acredito porque não é a natureza do povo venezuelano, né? Porque até agora a situação na Venezuela tem deteriorado muito. O Fundo Monetário Internacional prevê que a inflação esse ano vai chegar em 1.600%. 1.600% de inflação? Ano passado foi 800%. Esse ano chega a 1.600. Então, você está numa panela de pressão, existe uma pobreza crescente, embora uma renda per capita ainda elevada em razão do petróleo, mas o que a gente está vendo aí é que essa ebulição não consegue ser controlada. O problema é que você não tem do lado dos militares quem eventualmente pudesse fazer uma força de apoio à própria oposição. E é isso que faz com que o sistema, que se tornou completamente corrupto, de alguma forma mantenha o Maduro. Então, a única forma de você resolver o problema ali, nessa situação, é com novas eleições. Agora, a Venezuela é um país socialista ou é um país capitalista? Eu estou bem perdido. É o socialismo do século XXI do Chávez, né? Que não é nenhum socialismo de mercado, como você vê na China, né? Quando o Estado ainda possui a propriedade dos meios de produção, mas o que você vê ali na Venezuela é justamente um regime que se apropriou de uma riqueza nacional, que é o petróleo, e com isso quis se explorar um projeto populista que começou bom, mas que se transformou num processo ditatorial com o controle do Estado. Então, ali o que você tem não é nem capitalismo, nem socialismo. É um grupo de pessoas que estão se aproveitando de um país já há muito tempo. Bem, posso dizer, então, que é um governo populista? É um governo populista. É um governo populista que perdeu justamente o grande motor do populismo, que era a receita do petróleo. Para poder fazer a distribuição. Né? Quando bateu $150 o preço do barril, a Venezuela, o governo tinha apoio de toda a população. Agora, 50 já não é a mesma coisa. E a Venezuela é o país com a maior quantidade de reservas de petróleo comprovadas. Então, eles têm capacidade, de alguma forma, de se reinventarem. Só que a PDVSA, que é a Empresa Nacional de Petróleo, está completamente deteriorada nesse processo de exploração econômica desse viés popular. Mas, de qualquer forma,
o Estado tem o controle da economia. O Estado tem o total, controle. praticamente total. E existe capitalismo na Venezuela. Certo. Existem ainda famílias tradicionais que desenvolveram capitalismo na Venezuela. Só que você tem uma série de coisas. Você tem a possibilidade de expropriação de empresas. Se a empresa não estiver de acordo com o governo, ela pode ser expropriada. Não sei se você lembra do episódio de alguns canais de televisão que se opunham ao governo Chávez e aí eles perderam a licença. Então, ele transformou mesmo o capitalismo que existe, é um capitalismo de subserviência ao Estado. Bom, e qual é o destino da Venezuela no Mercosul? Vai ficar, vai sair, como é que vai ser? Bem, primeira coisa, eu acho que o Mercosul tinha que acabar, né? Então, vamos começar a explicar isso direito. Porque qual é a grande questão? O Mercosul começou bem com a ideia de um livre comércio. Depois, na hora que virou um negócio político, não é? Com a inclusão da Venezuela, degringolou totalmente o negócio. E a única forma de você fazer isso é se você voltar à ideia original e transformar isso numa área de livre comércio, aumentar o comércio entre os países, ou então cada um por si. Quando a Venezuela entra, ela se transforma num elemento ainda mais político nessa equação do Mercosul, o que de alguma forma, ou já era ruim, de alguma forma estragou completamente. No momento que a Venezuela entrou, tinha o apoio do Brasil, com a Dilma, tinha apoio da Argentina com a Cristina. Grandes estadistas. Na verdade, quer dizer, estava se formando um bloco político, como você lembrou, para a esquerda, para enfrentar o Leão do Norte lá. E a Unasur, todo esse processo, essa insanidade esquerdista que você enfrentou na América do Sul nos últimos anos e que, de alguma forma, levou justamente a nenhum grande progresso econômico, mas a uma deterioração, né? Todos os países perderam competitividade, produtividade e, no fim das contas, a situação piorou bastante. Então, o que a gente observa aí, nessa história toda, é que se nós não tivermos uma mudança radical na perspectiva de como esses países se engajam dentro desse contexto mundial, a situação é preocupante no futuro. Bastante preocupante, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Bom, eleição não vai ter. Aquele tal do recall, não, ia ter, não vai ter mais. Existe a possibilidade, né? E se tentou até com... Uma das coisas que atrapalhou o processo, se achava que ia ser uma coisa positiva, mas atrapalhou o processo, foi a entrada do Vaticano na negociação, né? Quando o Vaticano, o Papa pediu que houvesse, o que a oposição... O que aconteceu ali foi que a oposição arrefeceu, né? E o Maduro ganhou aí uma sobrevida. O que essa reversão da decisão, de alguma forma, evidencia aí o fim do processo dele, porque se ele foi obrigado a abrir mão da decisão, em razão de uma pressão internacional grande, de alguma forma, fica claro que o poder que ele tinha anteriormente já não existe mais. Para ele começar a reverter decisões, você sabe que ditador não reverte a decisão. Não. Então, quando ele reverteu, o poder dele enfraqueceu. Está ficando mais fraco. Mas vamos ficar mais um instantinho aqui, por favor. Professor Marcos Vinícius Freitas, professor de Relações Internacionais da FAP, gentilmente aqui conosco. Marcos, agora uma questão direta. Há, de fato, um complô na Venezuela para tentar derrubar o governo, um golpe de Estado pela direita, etc., como o governo tem anunciado, ou não? Existe uma resistência já histórica que foi crescendo desde a época do Chávez. O Chávez foi bom para a Venezuela? No início, sim. Como todo governo populista, ele atendia uma demanda popular de um povo que não tinha nenhum benefício social e a única coisa que eles tinham de acesso era a gasolina barata, né? A gasolina mais barata do mundo. E isso gerou uma situação na Venezuela de deterioração da vida e da qualidade de vida das pessoas. Então, o populismo encontrou o espaço que necessitava. O problema foi que todas as medidas que vieram depois, de alguma forma, deterioraram isso completamente. Então, existe uma oposição e uma resistência, só que essa resistência não tem capacidade de se articular de uma maneira efetiva. Então, quando ele fala, não, tem um golpe à direita, ele reclamava do Bush, reclama de todo mundo, porque o sistema, a forma como a Venezuela está constituída hoje, não é sustentável. 800% de inflação no passado, 1.600% e por aí vai. Marcos, muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Um prazer sempre. Muito obrigado.